Bom dia, bom dia, bom dia, amores. Começando mais uma quarta intencional por aqui, hein? Nesse frio, simbora que eu vou avisar para geral aqui que estamos ao vivo. Nesse frio. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Robert, tá sumido. Bom dia. Gente, tá frio por aí? Olha, muita coragem de trabalhar hoje, hein? Colocar a rotina em dia nesse frio. E a rotina hoje será o nosso tema da nossa quarta intencional. Sejam muito bem-vindos para mais um encontro. Às quartas-feiras, nesse mês de junho, estaremos por aqui para a nossa quarta intencional e cada quarta-feira eu venho aqui trazer um conteúdo rico, um conhecimento super valioso para vocês. E semana passada, quem não estava aqui, só recapitulando, falamos, né, que delivery não é bico, é um negócio de sucesso. Contei um pouquinho da minha história para vocês, falamos, né, as características, né, de um negócio de sucesso, o que é preciso, né, ter para você atingir um negócio de sucesso. E falamos que todo negócio de sucesso ele precisa ter processos, rotina e visão. Processo a gente falou um pouquinho semana passada, hoje falaremos de rotina e semana que vem o nosso tema é especificamente falando um pouco sobre visão. E hoje, né, é um tema um pouco polêmico, né, porque muita gente respondeu a nossa enquete falando que não tem uma rotina estabelecida, não sabe por onde começar, não tem um planejamento. Então, meu amor, essa live aqui é para você. Se você sente que tá no automático, se você sente que trabalha e não vê resultados e não sente que tá avançando, com certeza deve ser falta de rotina e estratégia aí no seu negócio. Então, fica comigo até o finalzinho dessa live aqui, que você vai sair daqui com a sua rotina estabelecida, sabendo o que é preciso para você manter a rotina e disciplina também para alcançar os seus objetivos e as suas metas diárias também, tá bom? Então, pega aí a sua água, eu tô aqui com minha água. Pega o seu café, porque tá muito frio. Fechei toda a casa aqui pra gente bater esse papo. É rápido, totalmente intencional, pra te levar ao conhecimento certo. Você sair daqui já aplicando, tá bom? Ó, pega o seu café. Quem já nos acompanha aqui toda quarta-feira sabe que você precisa pegar um bloquinho de notas aí, ou até mesmo no seu celular, uma caneta para você anotar tudo que é dito aqui, porque a gente sabe que o conhecimento, quando você não anota, você pode perder ele. Então, já pega aí o seu café, seu bloco de notas, sua canetinha para a gente dar início à nossa quarta intencional. Bom dia, Gi, bom dia. Se você puder, pode encaminhar para seu amiguinho, sua amiguinha, quem ainda não tem uma rotina estabelecida, quem não sabe nem por onde começar. Então, essa live, com certeza, vai fazer a diferença, tá bom? E aí, eu queria que vocês interagissem comigo aqui nessa live, porque vocês sabem que é um bate-papo, é uma troca aqui, né? Então, você manda sua dúvida, você manda aí seus comentários, e a gente vai tentando ter essa troca aqui para tornar esse momento um pouco mais dinâmico, tornar esse momento aqui valioso, né? E prazeroso, que você faça questão de estar aqui. E aí, já me respondam. Quem de vocês já tem uma rotina estabelecida? Quem de vocês já tem o hábito de planejar a sua semana? Já tem o hábito de planejar o seu dia, o seu mês? Responde aqui pra mim enquanto eu bebo esse café. Quero a resposta de vocês, tá? A gente vai falar aqui sobre rotina. Eu preciso muito que vocês tragam o case de vocês. A gente acaba postando aqui, né, a nossa rotina, o quanto eu não abro mão da minha rotina. Quem me conhece aqui de perto sabe, né, que a gente tem dia para tudo, a gente tem horário para tudo, e se algo sai aí do controle, a gente meio que perde as estribeiras, que também não é uma coisa legal, tá bom? Tem que ter a rotina, tem que ter o planejamento, mas
tudo bem, né? Se naquele dia específico, naquela hora, você não conseguir cumprir. Esse é o poder da rotina, por isso que a gente fala que rotina é liberdade, parece um pouco contraditório, né? Mas eu vou te provar que sim, é liberdade, porque você tem a liberdade de fazer exatamente só o que está na sua rotina. Você não precisa fazer o que tira seu foco, você não precisa dar foco, dar atenção ao que não está ali no seu escopo, da sua rotina, do seu planejamento diário. Então, por isso que é liberdade, porque à medida que você se obriga, né, a cumprir a sua rotina, a exercer aquela rotina que te leve para o próximo nível, para o crescimento, você tem liberdade de fazer escolhas, tem liberdade de decidir o que você vai fazer. Mas tem que estar dentro da sua rotina. Vamos lá. Eu até tento, mas não consigo seguir. Olha, isso é um problema, hein? Porque não sei se vocês sabem, mas todo negócio, independente de delivery, toda empresa, ou até mesmo pessoas bem-sucedidas, precisa ter uma rotina, precisa ter uma disciplina. Porque senão, como que a gente mede ou como a gente vai mensurar o nosso crescimento, o nosso avanço, se a gente fica só apagando incêndio? Se não temos uma rotina, se não temos ali listado no dia o que a gente tem que fazer, e tem que ter ali pilares de autocuidado, de crescimento para o seu negócio, que a gente está falando muito para empreendedores, né? Mas tem que ter a sua rotina, ela tem que reverberar o que você espera para o seu futuro, né? O que você espera para a sua meta, que você enxerga para o seu negócio como crescimento. Então, a sua rotina hoje, ela tá te levando para o seu próximo nível? Ela tá fazendo exatamente que amanhã você se torne alguém melhor do que você é hoje? Então, isso é uma atenção, tá bom? Porque o que a gente ouve, né? Eu ouço muito. Porque como a gente acaba postando aqui a nossa rotina, né? Todos os dias, se bem que a gente acaba postando só os 4 itens ali da rotina, mas por trás existe muita coisa, existe uma lista aqui do caderno, que depois eu falo pra vocês que eu ainda prefiro o caderno, ainda tô me adaptando aqui a usar o celular, o bloco de notas aqui, mas eu ainda gosto de ficar assim, sabe, no caderno, anotar tudo que eu tenho pro dia. Então, se a gente... e se eu não faço isso, meu Deus do céu, parece que as coisas não fluem. Então, eu preciso terminar meu dia ali com um checkzinho e tudo. E isso faz com que você tenha ali a dopamina de, no dia seguinte, você querer fazer de novo, você querer planejar de novo e não olhar para o lado. Porque se a gente tem um foco, se a gente tem um negócio, todo mundo aqui almeja com certeza o próximo nível. E para isso vai precisar de rotina. E as pessoas que dizem, mas eu não tenho tempo, não consigo, tenho um filho pequeno, o que mais ouço, tá? Tenho um filho pequeno, não consigo fazer essa rotina, não consigo ter clareza, né, do que fazer, né? Basicamente, assim, a pessoa tá apagando incêndio, você tá improvisando, sendo que com a rotina você vai ter clareza, você vai conseguir conciliar. Ninguém dita, gente, a rotina basicamente é isso. Ninguém dita pra você o que tem que conter na sua rotina. Você precisa olhar pra sua realidade. Eu tenho filho, eu tenho escola, eu estudo, eu faço faculdade. O meu negócio abre de tal hora a tal hora. Eu preciso estar num negócio ainda para as coisas acontecerem. E aí, dentro da sua realidade, você vai montar a sua rotina. E aí, para isso, cada um no seu individual. Então, para mim, eu não abro mão da minha rotina matinal que eu sempre posto aqui para vocês, que tem que ter o autocuidado, tem que ter ali o momento espiritual, tem que ter oração. Mas aí você olha para a sua realidade hoje, né? Como que você pode estabelecer ali uma rotina e ter essa disciplina de cumprir. Porque se você fala, olha, não tenho tempo, provavelmente você está sem rotina e sem estratégia. Porque quando você cria ali a sua rotina, você vai acabar tendo tempo e clareza para tudo que é importante. E tirar o foco e a atenção do que não é importante. Então, atenção aí, tá bom? Cada incêndio que aparece. Então, imagina, se você não estabelece uma rotina, se você não tem um planejamento ali pro seu dia, você vai ficar num ciclo sem fim, apagando incêndios. E aí chega o final do dia, você tá o quê? Cansada, chateada, estressada. Por quê? Porque você não teve clareza do que você fez. Você não teve clareza da sua rotina. Cara, eu consegui fazer o que eu tinha colocado ali no script que ia fazer? Aí o que acontece? A gente vira esse ciclo, uma bola infinita, sem fim,
um looping, né? Porque você passa mês, passa outro mês, passa uma semana, passa outra semana, e você tá fazendo exatamente as mesmas coisas, com os mesmos resultados. E aí você não sente o avanço, você não sente que progrediu. Por quê? Isso é falta de rotina, falta de clareza, né? No que você tá fazendo aí diariamente, tá? Ó, o Robert, viver sem rotina é viver doido a semana toda. Aprendi na raça, ainda aprendendo. Exatamente. Isso se aplica para o CLT e delivery? Com certeza. Acho que você, mais que ninguém, Gi, precisa ter essa rotina bem estabelecida. Quem já está aqui há mais tempo sabe que a gente começou assim, conciliando, né, o CLT com a venda de tapiocas aqui, o delivery. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse rotina, se eu não tivesse clareza, se eu não tivesse ali ticando dia a dia o que eu tinha que fazer, porque eu preparava insumos, eu fazia compras, eu vendia, eu postava aqui nas redes sociais, eu trabalhava das 8 às 6, então a minha rotina, desde lá, eu acho que eu comecei a ter essa clareza, essa necessidade de ter uma rotina em 2018, 2019, se eu não me engano, após a leitura do livro Milagre da Manhã. Abriu a mente de que não dá para viver um dia de cada vez, não dá para viver no improviso. Você precisa ter essa noção, ter essa clareza de que, cara, hoje eu preciso fazer isso para avançar nisso, para olhar para isso, e amanhã vai ser outro dia, o que tá no meu escopo do meu dia. E quando você tem essa clareza, você automaticamente você se move, né, para o seu próximo nível, se move para o crescimento. Então, Gi, você que está no CLT, você precisa urgentemente estabelecer essa rotina. Então, o que seria? Eu acordo tal hora, de tal hora, preciso estar no CLT. X horas eu tô vendendo acarajé, tá, segunda, eu preciso fazer isso, terça, acho que segunda é a folga, né, Gi? Terça, preciso postar isso, enfim, você precisa ter essa rotina, tá? Por quê? Porque senão você vai se enganar. Você tá no CLT e daqui a pouco você tem que ligar pro fornecedor, você tá no CLT e aí acabou o camarão, acabou o azeite e você tem que largar tudo e no final do dia você tá cansada, você fez tudo pela metade, você fez tudo mal feito, não entregou excelência em nenhum dos processos. Por quê? Por falta dessa clareza, por falta dessa rotina, tá bom? Então, assim, é imprescindível, independente do nível do seu negócio, independente do que você faz, independente se você está no CLT ou se você está só com o seu negócio, você precisa estabelecer uma rotina. Eu falo que o improviso, ele vai resolver ali naquela hora, né? Você vai ter ali resolução naquele momento. Mas a longo prazo, você se perde completamente. E aí, a gente precisa avançar aqui, né? Que eu já falei bastante. Mas, Kate, como que eu consigo, né, planejar o meu dia? Como que eu consigo ter essa clareza? Você não precisa de muito, gente. Você não precisa de muito. Fala que tem 3 passos, né, para uma rotina de fato eficiente. Você vai precisar de ter organização, você vai precisar ter foco, porque o momento que você organiza o seu dia, você vai precisar focar e fazer exatamente o que você colocou ali no seu dia para fazer. Eu coloquei que hoje é dia de falar com o fornecedor X, de buscar novos fornecedores para cotação. Cara, você vai sentar a sua bundinha ali, você vai cumprir exatamente o que você fez. E automaticamente você vai dando um checkzinho ali, ó, nas suas tarefas. Então você precisa de organização, né, para você organizar o seu dia por horário, por blocos. E aí fica a critério de cada um. Você precisa de foco, né? Porque se você não ter foco, qualquer coisa vai tirar da sua rotina. E você precisa executar, né? Não é só planejar. Eu chego no domingo, eu vou planejar a minha semana. Chega segunda-feira, eu apaguei um incêndio e esqueci da minha rotina, joguei pra trás. Não, você vai apagar um incêndio, mas você vai voltar pra sua rotina. Você vai voltar a olhar, cara, o que eu tinha que fazer hoje? Cara, beleza, apaguei esse incêndio aqui, eu volto pra cumprir a minha tarefa diária. Tá bom? Não é que apaguei o incêndio e vou largar a rotina pra lá. Não. Então, você precisa de foco, já anota aí, organização, foco e execução, porque você vai precisar executar, tá bom? E aí, com base aqui, que eu sempre posto pra vocês a minha rotina, né? E aí todo mundo fala, meu Deus, você faz muita coisa, no dia, e eu acordo, você já fez um monte de coisa, os comentários que a gente ouve. Seu dia deve ter 48 horas. Não. Gente, e parece loucura, né? Mas eu tenho tempo pra tudo.
eu tenho um tempo para minha rotina de manhã, que é o devocional, academia, leitura. Durante o dia eu ainda tenho um tempo de tomar café com o mozão, ainda tenho um tempo de almoçar, descansar, cumprir as tarefas lá na loja. Trabalho normal, tá? Trabalho normal como todo mundo. Vamos ali, mas eu sigo exatamente o que tá na minha rotina. Nada me tira o foco. Claro que você não perde, eu falo por mim, eu não perco tempo aqui na rede social vendo a vida dos outros, eu não perco tempo na timeline de qualquer rede social. Então, se a gente entra aqui é para postar e já sai. Então, eu não perco tempo respondendo grupos de WhatsApp que não tem a ver com o meu dia, minha rotina. Não que não tenha tempo para isso, tá? O fim de semana tá aí para isso. Mas durante a semana eu faço questão de exatamente cumprir o que tá na minha rotina. E aí, de novo, as minhas estão trabalhando comigo, que trabalham comigo, sabe exatamente, acho que a Ju... Aí, ó, tem tempo exatamente. Tem que me avisar com antecedência. Todo mundo já sabe que não pode. Quem trabalha comigo, até mesmo marido, filha, família já sabe. Compromisso de última hora, não joguem no colo da Kate. Tem que ser algo assim, muito bomba estourando, tá? Você precisa me avisar com antecedência. Tá? A Julia tá falando aqui, tempo para gravar com a funcionária. Cara, tem que me avisar antes. Tem que me avisar antes para eu colocar na rotina. Então, 2 dias antes, se eu não me engano, ela avisou, ó, tal dia você pode vir na loja, tal horário, pra gente gravar. Eu olhei o dia, encaixei ali o horário, mas exatamente, cheguei lá, fiz o que tinha que ser feito, a gente faz todas as demandas que a loja pede, mas automaticamente a gente volta pra rotina, a gente volta porque a gente tem que fazer. E essa é a liberdade, tá? De você fazer exatamente o que tá no seu escopo. E aqui eu tô falando um pouco da nossa rotina, que é exatamente assim. Então, olhe para sua realidade hoje. Como você pode ter essa disciplina? Gente, disciplina, rotina, são caminhos para o sucesso. E a gente fala muito de sucesso por aqui. E aí, o que é sucesso para mim pode ser que não seja o sucesso para você. Mas estabeleça o que é sucesso para você. E você vai criar sua rotina exatamente trilhando o que você tem que fazer. E aí, vamos a dicas práticas, tá? Para vocês estabelecerem uma rotina aí eficiente e de muito sucesso. Porque chega de improvisar, tá? Se você tá aqui, segue a gente. Se você já nos acompanha aqui há um tempo, já sabe que nada de improviso. Você vai ter a sua semana planejada no domingo. Eu sempre faço questão de postar aqui pra vocês. No domingo, ou sei lá, não, Kate, eu gosto de planejar segunda-feira. Você vai sentar ali, sua bundinha, na sua cadeira, no sofá, independente de qualquer lugar. Você vai parar ali, gente, não leva 1 hora vocês fazerem isso. E olhar pra sua semana. Tá? Não sei se vocês têm o hábito de salvar tudo na agenda do celular. Então aqui a gente salva tudo na agenda do celular. E tem coisas que a gente até compartilha com a agenda lá da loja. Justamente as meninas precisam saber o que eu tenho para aquele dia, né? O que tá na minha agenda. Então a gente meio que tem uma agenda compartilhada. Então, faça isso. Pega a sua agenda do celular. Ou se você é também como eu, anota, pega um caderno. Não precisa ser o melhor, tá bom? Anota. Senta ali, pega 1 hora do seu dia, menos que isso. Você vai olhar para a sua semana e você vai estabelecer exatamente o que você precisa fazer. Lembra que a gente fala aqui que o mês inicia, a gente precisa estabelecer metas para o mês? Inclusive, semana que vem a gente vai falar sobre metas, tá bom? Metas e objetivos. Então, se você estabeleceu meta para o mês de junho, como que você vai cumprir? Se você não tem essa rotina, se você não tem ali diariamente o que você tem que fazer para chegar naquela meta final, vai terminar o mês, você não bateu a meta, você não avançou, você não alcançou nada e você vai se sentir cansada, estressada, chateada, decepcionada. E às vezes a gente até olha, né, a grama do vizinho e fala, putz, fulano faz um monte de coisa, putz, fulano consegue tanta coisa. Não, gente, se você olhar, provavelmente ele tá seguindo a rotina e tendo disciplina de fazer o que tem que ser feito. Disciplina, tá? E uma pessoa disciplinada você enxerga de longe, tá? De longe. Ela deixa rastros, ela deixa cheiro, né? Você consegue olhar, mirar e falar, cara, essa pessoa apaga incêndio todo o tempo inteiro ou não. Ela planeja exatamente o seu dia, a sua semana. Então, exemplos práticos, tá? Com base na nossa rotina aqui. Bom dia aí pra quem tá entrando. Gente, tá claro? Eu saio falando aqui, eu nem pergunto a vocês. Mas tá claro o que a gente falou até aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Porque precisa fazer sentido, tá bom? Porque esse conhecimento aqui, ele precisa te levar para um próximo nível. Ele precisa te levar para expandir a sua mente de que não é só vender.
tá? Não é só trabalhar. Você precisa ver o retorno disso, tá? E quando a gente só vende, só apagando incêndio, chega no final a gente não vê grana, a gente não vê crescimento, a gente não vê nada, só estresse, dor de cabeça. Então, por isso que eu tô trazendo essa clareza para vocês de como a rotina, ela vai mudar o jogo aí no seu negócio. Tá bom? E aí, como a rotina ela traz clareza, né? Quando você começa a estabelecer, né, a sua rotina, o seu planejamento, você começa a ter clareza do que você está fazendo, do seu negócio, se o que você faz hoje ou durante a semana vai te levar para o nível que você tanto almeja ou não. Então, Kate, como que a gente vai estabelecer essa rotina? Simples, você vai decidir se você vai pegar um caderno, você vai pegar o celular e você vai detalhar a sua semana. Então, com base aqui na nossa rotina, tá bom? Então, você vai definir um dia de compras, um dia fixo para compras. Não é todo dia tendo que apagar incêndio, tendo que ir no mercado, tendo que ir no atacadão. Não, você precisa estabelecer, olha, tal dia vai ser exatamente o meu dia de compra, um dia fixo. Então, aqui no nosso caso é as segundas-feiras. Então, as segundas-feiras, eu tô dando exemplo, tá? E você vai olhar para sua realidade. As segundas-feiras, ou sexta-feira, sábado, enfim, você escolhe o dia. Vai ser o dia fixo para compras. Vou comprar esse dia. Então, você vai deixar ali um bloco do seu dia, um horário ali do seu dia, onde se você vai no atacadão, então você vai no atacadão. Se você tem fornecedor, você vai contatar o seu fornecedor naquele dia, tá? Não no dia seguinte. E aí você vai deixar esse dia só para isso. Um outro exemplo é dia ou horário para produzir. Então, a gente trabalha aqui no Delivery, a gente sabe que tem muitos processos que precisam ser feitos antes dessa venda acontecer. No nosso caso, a gente tem muitos insumos para preparar, a gente porciona todos os insumos. No nosso caso, a gente tem contagem de estoque, a gente tem a preparação ali das embalagens em si. Então, estabeleça um dia para você produzir, que seja os seus insumos ou até mesmo produzir conteúdo. Então, a gente fala da rotina aqui diária, mas isso serve também até para suas redes sociais. Então, o dia de cada coisa. Então, se você nos acompanha aqui bastante tempo, você sabe que a gente tem uma linha editorial, né? E chama-se linha editorial, os conteúdos que é postado aqui com intenção aqui nas redes sociais. Então, defina. Nesse seu planejamento, você vai definir o dia de postar cada coisa, o dia que você vai produzir conteúdo. Eu tenho que fazer todo dia. Não, faz vídeo de gaveta, faz histórias de gaveta, grave, poste depois. Aqui a gente tem uma rotina estabelecida de que o primeiro vídeo ou as primeiras vendas de tapioca, a gente precisa ter esse vídeo, a gente precisa ter esses bastidores do dia, não do dia anterior, mas aqui é coisa nossa, tá? Então esse é um processo aqui interno da Tapioca Reis. Então todos os dias a gente tem um vídeo novo, uma venda nova acontecendo, então a gente vai lá e posta para vocês naquele dia, por isso que a gente já coloca até horário. Mas, falando aqui de rede social, a gente tem um dia, que é o dia da nossa live, a gente tem um dia de abrir caixinha, a gente tem um dia de postar tapioca, a gente tem um dia de mandar mensagens para os clientes, a gente tem um dia aqui de vir o vídeo que a Juliette posta aqui toda terça-feira, de meme. Então, casos específicos, semanas específicas que não acontecem dentro do cronograma e tá tudo bem. Mas a gente já tem clareza e já tem definido quais são os dias de cada coisa. Então, olha aí para o seu negócio agora e defina isso. Então, olha, segunda-feira vai ser meu dia de compra, estou dando exemplo, tá? Terça-feira vai ser o meu dia de criar conteúdo para as redes sociais. Cara, separa 2 horas, 1 hora, menos que isso. Tá fazendo ali, produzindo, grava conteúdo. Grava ali, vai gravando. E você decide depois quais serão os dias que você vai postar. Não, e tem gente mais minuciosa ainda que separa por horário. Então, 8 horas é esse post, 9 horas, ou não, 10, meio-dia, você não precisa postar todo dia, tá? Esse aqui é exemplo, você olha para sua realidade, de novo, olhando cada um para a sua realidade. Então, você vai estabelecer essa rotina tanto para o seu negócio no offline, quanto para o seu negócio aqui no digital. E todo mundo que está aqui usa as redes sociais aqui, a seu favor, para venda. Só que, gente, precisa ser intencional. Não dá para simplesmente abrir o Instagram aqui e falar de qualquer jeito ou postar qualquer coisa. Não, você precisa ser intencional.
Então, olha, eu trabalho com tapioca, então hoje eu vou postar tapioca, amanhã eu vou postar doce, amanhã eu vou postar crepioca. Decida. Então, defina aí quais serão os dias de cada coisa. Então, eu vou fazer uma enquete. Então, dia tal vai ser o dia da enquete. Dia X vai ser o dia disso, daquilo outro. Mas tenha essa clareza, porque é essa clareza que vai te levar para o próximo nível. É essa clareza que vai fazer com que... Peraí, a gente está avançando ou a gente está regredindo? Porque lembra que a gente falou semana passada? A venda é consequência. Exatamente consequência da sua rotina, da sua disciplina, do que você faz antes para aquela venda acontecer. Então, seja intencional com a sua agenda, seja intencional com o seu comportamento, seja intencional com tudo que você posta aqui nas redes sociais, seja intencional, desde para se conectar, ou até mesmo para fazer a venda, ou para gerar desejo nos seus seguidores, mas seja totalmente intencional, tá? Intencionalidade, todo negócio de sucesso ele vai exigir que você tenha intencionalidade nas suas ações. Por isso que a gente está aqui, essas quartas-feiras aqui, te trazendo o conhecimento certo, tá? Para você aplicar aí na prática, beleza? Então, você determinou o dia de cada coisa, se é o dia de gravação, e aí você pode pegar esse dia específico e você separar, planejar o seu dia. Então, de tal hora eu acordo tal hora. Que muitas mães mandam aqui, tenho que levar meu filho na escola, não tenho tempo. Eu abro meio-dia, eu abro o meu delivery meio-dia. Cara, pega essa manhã, organiza a sua manhã, tá? 7 horas você tem que levar filho na escola, beleza, mas se você volta, você vai fazer o quê? Então, pega esse tempo, vou preparar os insumos, vou fazer esse mise en place aqui para quando a loja abrir, eu já tá com meio caminho andado, já tá com tudo preparado. Não acorde sem saber o que você tem que fazer. Não faça isso, gente. Todo mundo aqui tem um negócio, deseja um negócio de sucesso. Você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa noção de, cara, hoje é dia do quê? Hoje eu vou fazer o quê? E se você deixar para decidir no dia, esquece, você não vai fazer nada, você não vai avançar, tá? Então, por isso, estabeleça ali a semana e dentro dessa semana, por dia, você vem quebrando ali a sua rotina, tá bom? Deixa eu beber uma água que meu café já... Bom dia aí pra quem chegou depois. O meu dia aqui, ele começa às 6 da manhã, né? Muito cedo. E aí, agora não mais, né? Que as pessoas já têm mais essa noção. Bom dia, Shalom. Shalom, tapiocaria. Beijo pra você. Bom dia, espero que você esteja bem. Aí o meu dia acorda às 6 da manhã. Então, quando a loja abre às 8, eu já tô logada, eu já tô ali, trabalhando também. Eu penso o seguinte, cara, quando eu era CLT, eu tinha que acordar cedo pra estar lá na empresa às 8:30 da manhã, batendo ponto. Por que pro meu negócio eu não tenho a mesma disciplina? Por que pro meu negócio, pro meu futuro, pro meu projeto de vida, pro meu sonho, eu não tenho a mesma disciplina? Entende? Porque a gente tá habituado, acostumado a bater ponto para os outros e a gente não bate ponto para nossa empresa. A gente não tem o dia certo para cada coisa. Provavelmente quem já trabalhou, né, para outras pessoas, quem já trabalhou CLT sabe exatamente o quanto essa disciplina é importante, porque você tem que estar lá, tal horário, você tinha horário para almoçar, você tinha horário para responder e-mail, você tinha horário para, sei lá, fazer balancete, eu tô olhando para minha realidade, para fazer o fluxo de caixa, você tinha horário para responder o seu chefe, você tinha horário para reunião, para tudo. Então, por que não para o seu negócio você não tem essa mesma disciplina? Por que não você não coloca essa rotina em prática? Porque só assim você vai ter clareza e você vai crescer com o seu negócio. Tá bom? Shalom, quantas dicas valiosas. Que bom. Fico feliz que a gente se agrega aqui, porque eu falo para vocês que é o conhecimento, né? É o que a gente aplica aqui na prática, na Tapioca Reis, que a gente vem colhendo resultados, que é o que a gente passa aqui para vocês. Então, é muito importante. Então, olhar para trás e ver o quanto foi essencial da gente ter uma rotina, da gente tratar o nosso negócio, mesmo sendo renda extra na época, como um negócio de sucesso, como uma empresa, fez o diferencial, fez a diferença na minha vida. Então, eu era sozinha, então por isso a loja abria às 11 da manhã, porque eu tinha que, obrigatoriamente, eu me sinto bem fazendo a minha rotina matinal do sucesso, que é as minhas orações, meditação,
academia, que é esse cuidado, porque se não tem um CPF forte, o seu CNPJ vai ser fraco com certeza, tá bom? Então, não necessariamente, você tem que fazer academia, porque eu não consigo acordar cedo, cara, não, olha pra você, pra sua rotina, o que te faz bem. Eu acho que eu tive uma conversa dessa com o Robert, não sei se ele tá aí ainda, se ele vai lembrar, e ele falando exatamente que ele tinha dificuldade de estabelecer ali uma rotina e de fazer o que ele gosta. Eu falei, cara, não precisa ser... eu me sinto bem, tá? Com a minha rotina devocional, academia, oração, meditação, leitura, que eu não abro mão. Mas olha pra você. Às vezes, o que te faz bem é parar e assistir uma série, parar ali, ficar só você e o seu livro. Enfim, olha pra sua realidade hoje. E eu lembro que ele falou que o que fazia bem pra ele era sair dirigindo, sabe? Sem rumo. E eu achei isso bem legal. E eu falei, cara, então faz. Porque esse é o momento de você se reconectar consigo mesma, de você cuidar do seu CPF, tá? Pra logo em seguida você cuidar do CNPJ. Porque não existe uma coisa sem a outra. Então, por trás de todo CNPJ existe o CPF, mas para isso esse CPF precisa estar forte. Esse CPF precisa saber exatamente o que ele precisa fazer para crescimento, para o próximo nível. Então, por isso que é muito importante, tá bom? E começa, tá? Só começa. Você não vai precisar de uma agenda chique, você não vai precisar da melhor caneta, você não vai precisar do melhor caderno, tá? Se eu mostrar aqui pra vocês, vou até mostrar aqui, ó, que eu amo isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu tenho pra fazer no dia e o aprendizado do dia da aula, porque eu me coloco a estudar todos os dias. Então, um conhecimento novo todo dia. Então, eu faço isso ali, a minha tarefa, né? E algum conhecimento, o conhecimento daquele dia. Então, eu vou anotando. Então, eu falo que meus cadernos aqui, porque eu amo, tem um armário aqui cheio de caderno. Vale milhões, porque o tanto de conhecimento que tem e o tanto de insight que tem nesses cadernos, você não tem ideia. Mas, só precisa ser no caderno? Não. Você pode pegar o seu celular, você pode fazer no Note, pode fazer no aplicativo, o que for melhor para você, a sua realidade. Você pode pegar um planner, você pode pegar uma agenda e você vai estabelecer, tá bom? Mas, Keide, o que eu vou ter que fazer? Que a gente já falou aqui, né? Você vai listar os seus compromissos fixos, você vai separar por horário cada coisa do seu dia. Então, eu vou planejar a semana. Beleza, você pega um dia da semana, domingo, segunda, para quem folga na segunda, estabelece ali o que você vai fazer todos os dias e até mesmo o que você vai postar aqui nas redes sociais todos os dias. Então deixa claro, a gente já começa a semana sabendo qual será o post de cada dia, o que eu vou postar cada dia. Eu já começo a semana sabendo qual será o post de segunda, e aí qual será o vídeo da terça, a quarta-feira, se vai ter live, se não vai ter. Gente, não é por acaso, tá? Do nada, eu acordei e saio postando aqui pra vocês. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona em lugar nenhum, tá bom? Então, estabeleça ali horário fixo, dia fixo pra cada coisa. A gente vai fazer o quê? Programar o que é previsível, né? Eu vi que muita gente, vocês falaram que tá apaga incêndio. A gente só tá aqui programando o que é previsível. O que não é previsível vai acontecer diariamente, mas a nossa tarefa, a nossa função vou me planejar porque eu já sei. Se eu já sei que quarta-feira é o dia de pagamento, é o dia de repasse do iFood, então eu tenho que separar um dia ali, um horário na quarta-feira para conferir minhas finanças, para fechar meu caixa, para fazer pagamentos. Então, para tudo, você vai estabelecer ali dia e horário. Então, olhando para a sua realidade, tá bom? E dentro dessa rotina, o que você vai fazer? Você vai separar ali um tempo do dia ou da semana para você, para o seu autocuidado. Eu não consigo fazer todo dia. Tudo bem, escolha um dia na semana. Um dia na semana para você, sei lá, ir bater perna, para você comprar uma blusinha que gera aquele efeito dopamina, né? De compra. Mas proteja a sua mente, proteja ali a sua vida mesmo, né? Porque a gente fala que, inclusive eu tô até com a caneca, que sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então esse cuidado é importante, ainda mais pra gente que é empreendedor, que tem um negócio e foca ali 24 horas no negócio. Se a gente não cuidar da gente, né? Quem vai cuidar? O negócio vai por água abaixo. Então, tá anotando aí o passo a passo? Então, fala aí pra mim.
Bom dia pra quem tá chegando. Quero interação, hein? Você vai ser... Eu quero todo mundo com uma rotina bonitinha, com agenda plena e caderno, anotando dia de fazer os insumos, dia de fazer compras, dia que você vai cuidar de você. Então, dia pra tudo, cara. Dia pra pagamento. Você não pode ter todo dia tendo que apagar incêndio, tendo que fazer pagamento. Não, estabeleça um dia, traga as datas ali para um dia só. Antecipe, se for o caso. A gente fala que aqui na Tapioca Riz é às quartas-feiras. Então, tem que ter essa rotina. Você precisa estabelecer o dia fixo para cada coisa, senão você vai se perder, você vai todo dia apagar incêndio e todo dia você vai estar cansado, dizendo que está sem tempo, sendo que na verdade é falta de rotina e estratégia. Olha que legal, anotando tudo, estou anotando, muito bem. Dessa vez vai, hein? Pelo amor de Deus. Gente, é uma mentorada, meu pai do céu. Tá vendo que a gente, santo de casa, não faz milagre? A gente fala tanto nas mentorias sobre rotina. Dessa vez vai, em nome de Jesus. Bora que a gente gosta. Não é só meninas, não. Exatamente, tem que anotar tudo, tá bom? Então, tem aí o dia claro para cada coisa, bonitinho, horário. Gente, quando a gente começa a planejar, né? Quando a gente começa a criar rotinas, a gente vai vendo que vai ter blocos. Cara, olha, sobrou esse tempo aqui. Cara, pronto, você vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que você quiser. Ah, eu vou assistir uma série, eu vou assistir um filme. Cara, mas tem essa clareza, né? Tem essa visão de longo prazo, que é essa rotina e disciplina que vai te levar, né, a conquistar o que vocês tanto almejam, tá bom? E precisa de agenda chique? Não, não precisa, né, gente? Não precisa da melhor agenda. Eu mostrei aqui meu caderno. É que eu amo dar esse checkzinho, tá? E aí eu vou trazer para vocês, mostrar para vocês 7 benefícios dessa rotina. E aí vai virar a chave para você, que hoje mesmo você vai fazer a sua rotina. Hoje mesmo você vai ali anotar tudo que você tem que fazer. Aproveita que é quarta-feira ainda. Você vai terminar essa semana, planejando essa semana e parar, sexta, não, sábado, domingo. Qual será o dia que você vai planejar a próxima semana? Então, tenha clareza disso aí. Keide, quais são os benefícios de se ter a rotina, né? E automaticamente você conseguir a sua liberdade de fazer exatamente o que está na sua rotina. Você vai ter mais clareza, você vai ter mais foco no que realmente importa, tá? Você vai perder ali, parar, na verdade, perder tempo com o que não importa, tá bom? E aí, quando você tem rotina, o que acontece? Anotadinho, eu falo, no meu caso aqui, o que acontece? Reduz a ansiedade, você não fica ansiosa. A Juliette me tirando o foco. Dona Keide, acho que você deveria leiloar seus cadernos. Verdade, se eu mostrar pra vocês, tem uma pilha aqui que eu não sei o que eu faço, fico com dó de jogar fora. Eu não vou jogar fora, não jogo fora, nem ferrando. Fico com dó, tem muita coisa. E aí pensa, né, 5 anos já, né, de Tapioca Riz, 5 anos nessa jornada de todo dia. Imagine quantos cadernos tem aqui. Vamos pensar nisso depois. Vamos pensar nisso depois, gente, é sério. Olha, e aí agora, agora para evitar o monte de caderno, o que acontece? Agora eu tenho folhas, porque eu tô com caderno que falam que é inteligente, só que inteligente não tem nada. Então eu vou colocando, ó, olha isso aqui. Eu vou colocando só as páginas, né? Já quero, a minha rotina. Ó, isso aqui tudo é que não dá pra ver, óbvio, né? De insight aqui, de hoje só, gente. Isso aqui é só de hoje, tá? E são 10 horas da manhã. Ó, a aula que eu assisti hoje e os aprendizados. É loucura, né? Gente, vocês param com essas coisas. Eu participo... Nossa Senhora! Olha que a Juliette caça pra minha cabeça. Enfim, já quero. Eu participo desse leilão com certeza. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, vamos lá. E aí, quais são os benefícios, né? Quando você vai ver, e depois vocês vão me dar o feedback, tá bom? Vai reduzir drasticamente a sua ansiedade. Por quê? Quando você sabe o que você tem que fazer, você não fica ansiosa pelo próximo dia. Ai meu Deus, tem que fazer isso. Ai meu Deus. Não, porque você já sabe o que você tem que fazer naquele dia. Então esse nível de ansiedade, ele vai reduzir drasticamente. Tá bom? Isso é o segundo benefício. O terceiro, você ganha produtividade.
Já quero, a Tapiocaria Shalom, já quero. Você ganha produtividade. Por quê? Porque você vai parar de perder tempo que não importa. Você vai focar exatamente no que você tem que fazer. Então, não é fazer muito, né? Você não vai sair fazendo tudo. Você vai fazer o que realmente te leva ao próximo nível. Você vai fazer o que você tem que fazer naquele dia. E aí, você ganha mais tempo, óbvio, né? Até para você, porque quando você coloca ali a rotina, o pessoal fala, com base no pouco que eu posto aqui para vocês da nossa rotina, meu Deus, que meu dia tem 48 horas. Não, é porque a gente só foca no que realmente importa e realmente a gente faz bastante coisa no dia. Mas eu tenho tempo para deitar no meu sofá e ler meu livro com calma. Parece que não, né? Mas eu tenho todo dia. Todo dia a gente faz isso. Por quê? Porque eu tenho exatamente a hora para cada coisa. Então, eu sei que todo dia eu tenho que ter um tempo ali para o fluxo de caixa, para atualizar as planilhas. Lembra? Lembra do negócio de sucesso? Do controle financeiro que a gente tem que ter? Então, todo dia na minha agenda tem esse tempo de fluxo de caixa, de pagamento, de conciliação, de fechar as vendas do dia anterior. Então, todos os dias isso precisa ser rotina, precisa estar embutido aí na sua rotina. Então, por isso que vocês têm que olhar para a realidade de vocês e dizer, cara, o que eu tenho que fazer, né? Hoje, quais são as minhas tarefas? Eu sei que para a Gia é um pouco mais difícil porque ela tem ali o CLT, mas aí que você tem que ter organização, porque você vai ter aquele tempo para focar 100% no seu trabalho, né, do CLT, e depois de X horas você vai focar exatamente no seu negócio, no seu futuro, no seu projeto de vida. E aí, e você separando, né, para cada dia o que você tem que fazer, melhor ainda. Então você vai ganhar tempo, com certeza. Ó, o celular é o vilão, maior vilão, maior. Ele vai tirar a sua atenção, você vai perder foco. Por isso, tô falando com base no que eu faço, tá, gente? Eu tenho restrição de tempo para Instagram, todas as redes sociais, TikTok, tudo. E após as 10 horas, não recebo notificação de mais nada. Se eu não me engano, acho que o Instagram tá 2 horas, mas acaba que só na quarta-feira agora, né, que acaba que eu extrapolo por conta da live. Fora isso, não. Isso eu acho que é 2 horas, se eu não me engano. E o TikTok é menos ainda, que tá 1 hora. Então, por quê? Porque a gente tá aqui pra servir os nossos seguidores. Eu não tô aqui pra consumir. Então, eu tô aqui pra servir vocês. Então, meu tempo de consumir rede social, eu deixo isso pro final de semana. Tirando os momentos que a Juliette bomba meu direct de vídeo de meme, tá? Isso é um problema que a gente vai resolver internamente. Volta aqui o foco. Mas eu coloco isso. Por quê? Porque senão você entra aqui na rede social, você se perde. Se perde olhando os outros, se perde vendo a vida do outro. E você tá fazendo o quê? Entendeu? Então coloca foco, determina ali um tempo para o que você realmente importa, até para isso. Porque quando você colocar isso em prática, a sua rotina, você vai saber que, olha, de tal hora, 30 minutos ali, eu vou navegar pelas redes sociais. Então, tudo bem, mas deixa isso claro, tá? Com tempo, né? Porque senão, o seu negócio tá ali, ó, parado, e você vendo a vida dos outros caminhar. Uma estratégia legal, Shalom Tapiocaria, é você parar de seguir todo mundo. Você só seguir realmente as pessoas que constroem a sua vida, as pessoas que somam, que fazem sentido para você. Se o seu perfil é empresarial, é da sua empresa, não tem por que você estar seguindo um monte de gente. A vizinha, a prima, não tem por quê. E aí isso faz roubar seu foco, tá bom? Isso aqui é uma dica extra. Então, o quarto benefício, né, que o nosso tempo está se esgotando, é crescimento consistente. Porque quando eu determino o que eu tenho que fazer no dia, chega no dia seguinte, eu olho para o dia anterior, putz, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Você cresceu, você avançou uma casa. E isso, a longo prazo, vai te levar ao crescimento, vai te levar ao sucesso. Tá bom? A gente tá falando aqui os benefícios de se ter a rotina, tá bom? E aí, quando você tem essa rotina, até o seu controle financeiro melhora, porque você vai estabelecer ali o tempo para você ver as suas vendas, você vai estabelecer tempo para criar conteúdo, o dia certo para você postar cada coisa, você vai ter tempo para conciliar as suas contas, as suas vendas. Então, de novo, tudo melhora quando você tem rotina. E aí, de novo, você tem liberdade quando tudo isso flui, né, no seu dia perfeitamente. Tá bom? Então,
Por isso eu tô trazendo aqui essa clareza da importância de se ter a rotina. E aí vem o 7º benefício, que é o quê? Você tem aquela sensação de sucesso, de conquista, né? Putz, gente, vocês não têm noção do efeito dopamina que causa em mim quando eu termino o dia dando checkzinho lá em todas as minhas tarefas. Gente, faz o teste. Sério, faz o teste. Eu não sei se vocês já fizeram isso, de fazer uma listinha de tarefas, de prioridades para o seu dia. E aí, quando você vai dando o checkzinho, nossa, é um efeito dopamina tão legal e uma dopamina positiva, né? Não é uma dopamina barata aqui das redes sociais. É aquela dopamina assim, cara, eu consegui. Eu coloquei que ia na academia e fui. Eu coloquei que ia fazer pagamento tal hora, fluxo de caixa, que eu ia estudar. E eu fui lá e cumpri. Eu coloquei que eu tinha um horário para 10 minutos, 15 minutos para leitura, fui lá e fiz, cumpri com essa agenda, com essa rotina. Isso te traz uma sensação de conquista e sucesso e te move a fazer mais, a melhorar cada vez mais. A todo dia você ter uma rotina, a todo dia você ir lá e querer seguir a sua rotina. Eu brinco com as minhas da loja que eu já dei bloco de notas, já dei caderno, já dei agenda para ela, justamente para criar esse hábito de estabelecer, hoje é dia de preparar, exemplo, o bolo de tapioca, dia de preparar o frango, dia de ralar o queijo, anotar. Você entende que isso serve para todas as esferas? Não só você para a rede social ou só para o seu dia como um todo, mas para tudo. Então, se ontem foi dia de compra, se ontem foi dia de estoque, então hoje eu preciso rever o estoque, fazer insumo. Então, para cada dia, você vai criar ali uma rotina e horário. Isso vai te dar um fôlego tão grande. E depois eu quero o feedback de vocês, tá bom? Sobre isso. Mas só eu, tá vendo o exemplo? Senão a gente puxa a orelha. Então, assim, só recapitulando para vocês o quanto a rotina e a disciplina, né, vão te levar ao sucesso, porque você vai ter mais clareza, foco, você vai reduzir a ansiedade, você vai ficar uma pessoa mais produtiva, você vai ter tempo até para você. Entende? Você vai crescer e você vai sentir essa sensação de conquista e sucesso todos os dias, a partir do momento que você estabelecer a sua rotina e você cumprir ela na totalidade, tá? Claro que vai surgir incêndio, vai surgir um leão para você matar, uma cobra, que a vida do empreendedor é isso, tá tudo bem. Você vai lá, mata essa cobra, depois você volta para sua rotina de novo. Sendo aqui usando metaforicamente, tá bom? Mas esse é o poder, né, de se ter uma rotina estabelecida. Fez sentido, gente? Todo mundo aqui vai definir o dia e horário para tudo? Todo mundo? Não precisa ser a rotina perfeita, tá? Você vai olhar para a sua realidade e você vai fazer exatamente o que a gente falou aqui. Você vai organizar, você vai ter foco e você vai executar todos os dias. E, de novo, quando chegar no final do mês ou no final da semana, por que a gente fala, né? Toda vez que a gente encerra a semana aqui na Tapioca Reis, mais uma semana de sucesso, mais um dia de sucesso. Porque é exatamente isso, porque a gente cumpriu exatamente a rotina, exatamente o que estava escrito na nossa agenda. Que, consequentemente, tá? Nos leva ao sucesso, consequentemente nos leva ao próximo nível. Por isso que a venda ela é só consequência, tá? Várias anotações por aqui. Que bom, prometo tentar todos os dias. Tenta não, vai fazer. Faz o teste aí, planeja exatamente o seu dia, né? Quebra por blocos, tem gente que abre ainda, né, por horário. Então, faz ali, tô tentando colocar por horário. Claro que o horário às vezes dá uma bagunçada, porque pode ser que você leve mais tempo fazendo outra coisa. Mas quando você separa até por bloco, né? Primeira parte da manhã, aí você para, vai tomar café, eu faço isso. Aí tem a segunda parte da manhã, aí depois você vem e para o almoço. Depois você tem a parte da tarde. Então, você vai separando ali por blocos, vai te trazer uma clareza para o seu dia e você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva, tá bom? Essa é a nossa quarta intencional, falando sobre rotina. Semana que vem estaremos aqui de novo e semana que vem a gente vai falar sobre metas e objetivos, né? Como isso faz com que você tenha resultados, né, positivos aí no seu negócio e no seu delivery. Então, semana que vem a gente vai falar muito sobre visão, né? Sobre metas e objetivos. Então, se você estabeleceu a meta e chega no final do mês e você não cumpre,
Pode ser que faltou exatamente isso que a gente falou aqui hoje, a rotina. Faltou exatamente a disciplina de fazer todo dia o que tem que ser feito, tá? Se você tá aqui, se você segue a gente, você não é mais nenhuma criança. Então, somos adultos fazem o que tem que ser feito, tá bom? Exatamente o que tem que ser feito. Contra a própria vontade? Contra a própria vontade. Eu odeio, vou ser bem sério, odeio na academia. Ainda não peguei amor, tô nos 100 e tantos dias do ano, mas não peguei amor. Mas a gente vai lá o quê? Obriga nosso cérebro aí. Obrigo, porque o pós, ele é sempre bom, sabe? Depois que você faz, você fala assim, putz, eu mando em mim, ninguém manda em mim, eu mando no meu corpo, eu mando na minha mente, mesmo nesse frio, com chuva. Então, mande em você, cria sua rotina e cumpra ela, tá? E depois me conte os resultados positivos disso. E aí, lembrando, para você que tem dificuldade de manter essa rotina, para você que tem dificuldade de crescer o seu negócio, nós temos nossa mentoria, temos consultorias e inclusive a gente tem a nossa comunidade aqui no WhatsApp, tem o link na bio, faça parte dela. A nossa mentoria, a gente fala muito sobre rotina, sobre essas metas, sobre objetivos, a gente fala muito de ter essa clareza, né, de para você conquistar um negócio de sucesso, você tem que fazer muito mais do que só vender. A venda é só uma consequência de todo o resto que você tem que fazer por trás. Então, para quem tiver interesse, chama a gente aqui no direct, chama a gente, tem um link na bio. Nossa mentoria vai abrir vagas agora para começar o mês de julho. Então, será interessante você estar com a gente e juntos, né? A gente ir em busca de um negócio de sucesso. Espero muito ter agregado vocês. Tem perguntas? Vocês estão bem caladinhos. Mas, se tiver perguntas, a gente tá por aqui. Eu vou tentar salvar essa live hoje, porque ela tá muito rica, porque semana passada o Instagram me engongou aqui e não ficou salva. Mas, hoje, vou tentar salvar novamente, depois tentar subir lá no YouTube pra ficar lá salvo. Que a gente tem o nosso canal também, que a gente posta vídeo lá toda semana. Então, depois compartilhe com um amigo, compartilhe com outro empreendedor que precisava estar aqui para aprender um pouco mais sobre rotina e disciplina. Combinado? Beleza? Então, espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Próxima quarta, vamos falar sobre metas e objetivos. Então, se você quer ter resultado do seu delivery, esteja aqui quarta-feira que vem. Serão o mês inteiro de live, né? E na última live a gente vai ter convidados, tá surpresa. Mas esteja aqui, porque esse é um tempinho nosso, um tempinho de agregar valor, um tempinho de compartilhar conhecimento com vocês, um tempinho de você começar a sua quarta totalmente intencional, fazendo o quê? Adquirindo conhecimento, você vai lá, aplica e já tem resultado no seu dia. Então, beijo no coração para vocês, uma ótima quarta-feira, aqui em São Paulo tá muito frio, friaca, uma ótima quarta-feira, muitas vendas. Mas para a venda acontecer, você precisa fazer um monte de coisinha antes. A venda é só consequência. Então, até a próxima quarta-feira para mais um encontro, para mais uma quarta intencional. Beijos, tchau!